No programa de hoje você vai conferir: denúncia. O sindicato denuncia as péssimas condições de trabalho no frigorífico do Salso. No quadro cultural, entrevista com o rapper Bloodfield. O escritor e militante Cesare Battisti concedeu uma entrevista exclusiva para o nosso programa. Essas e outras informações você confere hoje aqui no programa Nossa Luta. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e esse é o programa Nossa Luta do Sindicato da Alimentação. O ativista e escritor italiano Cesare Battisti esteve em Pelotas na última quarta-feira, dia 14, para lançar seu último livro, Ao Pé do Muro. Na Câmara Municipal, o Sindicato da Alimentação entrevistou o ativista italiano que falou sobre sua militância na luta pela democracia pelo mundo e também deixou um recado para os trabalhadores. Confira. O programa Nossa Luta de hoje entrevista o escritor italiano Cesare Battisti. Cesare Battisti está aqui no Brasil há alguns anos e teve negada a sua extradição pelo ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Cesare Battisti foi um militante de esquerda na Itália na década de 70 e foi um perseguido político, tal qual também foram a nossa atual presidenta e o ex-presidente Lula. Seja bem-vindo, boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa, Sr. Cesare. Boa noite, obrigado pelo convite. O que levou o senhor a optar pela profissão ou pela atividade de escritor? Mas era a única maneira de continuar a luta, era poder usar outras armas, né? Que não era. Eu pertencia a um grupo armado que se chamava Proletário Armado pelo Comunismo. Quando acabou esse período aí, eu continuo, não acabaram meus princípios, nem acabaram meus ideais. Então, para mim, escrever era uma forma de sublimar a ação, era uma forma de passar a ação através da escritura, da escrita. Me pareceu a coisa mais natural do mundo contar o que estava acontecendo, o que aconteceu, o que estava acontecendo com os companheiros de luta, não só italianos, mas do mundo inteiro, né? Porque esse período aí foi um período de luta que mexeu com o nosso mundo todo, desde a China até Berlim, nos Estados Unidos, Paris. E na Itália, o 68 durou quase 15 anos, né? Foram 15 anos de luta, de armas, de sangue, de torturas, de repressão, de detenções arbitrárias. E muitos presos políticos, milhares de presos políticos que ainda hoje estão, alguns deles, nas prisões italianas. Ainda presos? Ainda presos. Sim. Eu vi o programa da Rádio Com, na qual o senhor deu uma entrevista, e o senhor se disse influenciado por escritores brasileiros também. Ou seja que influenciado, claro que sim, influenciado. Eu tenho uma influência de escritor. Eu comecei a escrever o meu primeiro livro quando era refugiado no México. Então, esse livro, quando voltei para a França, protegido pela doutrina Mitterrand, o ex-presidente François Mitterrand, que deu refúgio a quase mais de 1000 refugiados italianos nessa época.
voltei para lá, eu mesmo traduzi esse livro para o italiano, depois foi traduzido para o francês. Mas eu tinha vivido já quase 10 anos no México, né? Viajei uma parte da América do Sul também. E eu tinha uma influência muito forte do povo latino-americano, da literatura latino-americana, simplesmente porque eu comecei a escrever, eu comecei a pensar como escritor aqui nesse continente, né? Então, por exemplo, na França, quando eu escrevia, quando comecei a ser um pouco conhecido, logo todos os críticos, todo mundo falava que eu tinha essa influência aí, estava claro que eu tinha esse estilo híbrido, um europeu que escrevia como um latino-americano, né? Ou seja, essa mistura de romanticismo com fatalismo e esse realismo tipicamente latino-americano, né? Do dia a dia. Então isso fez pouco a pouco fui construindo esse estilo aí, foi o meu estilo, é o meu estilo ainda hoje. Minhas referências literárias são latino-americanas, né? Agora o Brasil foi um país, eu, como todo mundo, lia Jorge Amado, de repente descobri outros autores brasileiros, o que me pegou muito, que me influenciou muito, que ainda hoje é como uma montanha cultural, né, que caiu em cima de mim, é Graciliano Ramos, que eu nessa época não sabia que era tão famoso assim, nem sabia que tinha um filme, e eu caí por acaso sobre um livro deles, que é Vidas Secas, né? E achei isso uma coisa formidável, uma coisa extraordinária, um estilo que eu achei até superior a Dashiell Hammett, como estilo simples, seco, frases curtas, onde não pode tirar nem juntar uma palavra mais, né? Bom, depois veio Guimarães Rosa, veio Lima Barreto, e veio também Enrico Veríssimo, né? Graças ao qual eu conheci a história desse estado, como por exemplo a presença de Garibaldi aqui. Então, foi uma influência forte, Machado de Assis, muitos mais. Então, eu estava me interessando muito pelo Brasil alguns anos antes que eu fui obrigado a fugir da França, né? Então me pareceu natural chegar aqui, até porque aqui tinha refugiados políticos italianos, aos quais o Supremo Tribunal Federal tinha negado a extradição. Me parecia natural chegar aqui. Tinha o Lula, o Lula era já presidente. Dois anos antes, eu cheguei aqui em 2004, o Lula tomou o mandato em 2002, né? E o Brasil tinha mudado a imagem, né? O Lula mudou a imagem do Brasil. Eu acho que ninguém pode negar que o Lula foi um grande estadista, e é um grande estadista ainda, e que a imagem do Brasil mudou graças ao Lula, né? Então, me pareceu, não sei, até me pareceu a coisa mais óbvia do mundo vir para cá. A relação política-literatura, o senhor citou o senhor Jorge Amado primeiro, depois Graciliano Ramos, e Jorge Amado foi do Partido Comunista, Graciliano Ramos acho que foi também, Raquel de Queiroz, enfim, os grandes escritores brasileiros, ou talvez até a maioria dos grandes escritores brasileiros são muito bem posicionados politicamente. Como o senhor vê essa relação da política e a literatura? Um incentiva o outro? Quem incentiva quem nessa? Eu diria mais a política e a arte, né, em geral, a criação, né, a criação em geral. Ou seja, as melhores obras artísticas, seja de artes plásticas ou literárias, nasceram em momentos de luta. É a luta que faz que a pessoa desencadeia, faz que o talento saia. É nos momentos de lutas e de revolução que se deram as obras maiores nesse mundo. Então, me parece
nunca me surpreendeu. Eu não sabia que, por exemplo, Graziano Ramos era comunista, nem sabia que foi preso, né? Porque depois outras obras dele li depois, mas não me surpreendeu nada saber que ele era um revolucionário, né? Porque é na luta que se construi o melhor, que se dá o melhor de si mesmo, é na luta que se construi, que se faz a arte, porque a luta é arte, a revolução é arte, porque é um sonho, e a arte é um sonho, né? Claro. O senhor está aqui hoje, vai lançar o seu último livro. Qual é esse livro e qual é a temática dele? Esse livro é um período, paradoxalmente, de paz. Estou preso, mas acabou o pesadelo da fuga. E com muito recuo volto a ser o escritor. Ou seja, eu esqueço completamente essa personagem inventada pela mídia, esse monstro terrorista, não sei o que, tudo isso que se inventou sem saber nada da realidade, porque isso foi, ou seja, a máquina midiática da mídia que participou disso, ou seja, não sabe nem o que é a ética profissional, né? Mas bom, isso é outra coisa. Então eu nunca me reconheci nessa personagem, não conheço essa personagem aí. Então eu na paz, entre aspas, da cadeia, na prisão, volto a ser um escritor. E aí eu quero conhecer o Brasil, porque eu, mesmo que passei 3 anos antes de ser preso aqui nesse país, eu não conhecia o Brasil, porque eu estava fugindo e a fuga é uma coisa terrível, a solidão absoluta, a dor, não tem comunicação com ninguém, você não pode viver com o povo. Eu vivo com o povo, eu me alimento do desejo, da esperança, do calor, da alegria do povo. Eu não podia viver com o povo porque eu, para alugar um apartamento, tinha que estar em lugares turísticos, porque era só por temporada, né? Eu não tinha como fazer um contrato. Então, eu não conhecia o Brasil. Eu conhecia Copacabana, né? Conhecia o cartão postal, né, no Brasil. Eu conheci o Brasil na cadeia, pela voz dos presos. Então esse livro é um livro de amor sobre o Brasil, de justiça e de injustiça também, que as duas coisas vão juntos. E o fio condutor desse livro é o amor, é a esperança, é a liberdade, é o sonho, porque o preso tem uma noção da liberdade tão exagerada que quando se expressa, perdão, o faz de peito aberto, né? Com sentimentos e emoções tais que, se você consegue dar um fio condutor a tudo isso aí, você pode ter uma tempestade de sentimento, de emoções, né? Pode conhecer coisas que nunca poderia conhecer na rua. Pode ter uma ideia, uma imagem muito forte, tão forte que quase forte que tem o cheiro do sangue mesmo, né? E a verdade é que quando eu saí da cadeia, conheci na prisão, foi exatamente o que eu encontrei na rua. É esse mesmo Brasil aí, generoso, alegre, e que enfrenta a vida difícil e dura com uma filosofia que faz inveja a muitos outros países, né? Então o senhor gostou do nosso país, do nosso povo, vai ficar aqui com nós? Vou mesmo. Vou mesmo. Ninguém vai me tirar daqui. Eu não sei até quando, mas por agora estou aqui, vou ter muita coisa para fazer aqui. Ai caramba, eu gosto desse país, gosto da gente daqui. Não pode dizer que gosta do país, porque quem faz o país? É o povo, né? Esse povo aí se parece muito comigo. Eu não vejo nenhuma diferença. Ainda que, bom, claro, eu nasci sem pátria, né? Mais ou menos. Então não tem problema nenhum. Mas aqui no Brasil eu me integrei com uma rapidez incrível. Ou seja, que eu estou aí num boteco com qualquer um
e ninguém faz diferença, né? Tem esse acento, esse sotaque aí, claro, né? Mas isso, 5 minutos depois, todo mundo olvida, e aí vai, né? Agora, então, nós estamos encerrando a nossa entrevista. Eu gostaria que na sua despedida o senhor deixasse uma mensagem, o senhor que passou tanta dificuldade na sua vida, né? Uma mensagem para os trabalhadores. Então, esse é um programa do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação. A vida dos trabalhadores da alimentação, das indústrias, é uma vida muito dura. Também, em termos, é uma prisão também. O trabalhador entra para dentro de um frigorífico às 7 horas da manhã e vai sair às 5 horas da tarde, e é um tipo também de prisão, de escravidão. Então eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para esses trabalhadores da nossa categoria que levam uma vida dura também, né? Eu acredito que hoje, em um país como o Brasil, que está dando aulas de civilização, de dignidade, de ética e também econômica, ao que se autodenominou primeiro mundo, em um país como esse hoje a revolução passa pela educação. Aqui a mensagem para o brasileiro, o trabalhador brasileiro, é lutar para que todo mundo tenha acesso à educação. E se não tem tanta verba pela educação, tem mais pela defesa, num país que nem guerra tem, nem não está em guerra nenhuma, deve ter uma razão, porque a educação é revolucionária, a educação é perigosa para o sistema, para o poder, para o domínio, os dominadores. Então, a luta é pela educação, para a saúde, né? Porque as duas coisas não podem ser separadas. A outra coisa que quero dizer é que hoje, como Marx falou há 2 séculos, hoje estamos vivendo não em nosso país, estamos vivendo no mundo inteiro. Globalização. A globalização é uma realidade. Hoje não podemos mais pensar em uma luta por uma região, por um país, uma revolução por um país. Hoje é global, é no mundo inteiro. Eu acredito, sempre se falou de crise do capitalismo. O capitalismo cada vez renasceu das suas próprias cinzas. Eu acredito que hoje estamos perto de uma crise definitiva, porque a máquina o capitalismo faz que a máquina substitui o homem no trabalho. O maior capital do capitalismo é a força de trabalho, é o trabalhador. E se não tem trabalhador, quem vai comprar a mercadoria do capitalismo? Então eu acho que estamos perto de uma crise final do capitalismo. Ou vamos para o socialismo, ou não vamos para nada. Eu não posso dizer hoje, se eu não sou politólogo, sou uma pessoa socialmente engajada, comprometida, não posso dizer quando isso vai acontecer. Não posso dizer se eu vou ver isso, mas acho que nossos filhos vão poder ver isso aí, vão poder assistir a isso. Muito obrigado ao escritor César Battisti, que veio à nossa cidade para fazer o lançamento de seu último livro, numa promoção do Instituto Mário Alves. Estamos aqui no Passo do Salso, em frente ao frigorífico Salso, para trazer mais uma denúncia ao programa Nossa Luta. Nesse frigorífico está acontecendo que os trabalhadores não estão recebendo as férias, né? E também estamos denunciando também as más condições de trabalho. Os trabalhadores fazem suas refeições no meio do mato, bem se pode dizer, no meio de uma malha de bambu, né? Na rua, pega chuva, frio, enfim, todos os tempéries aí. Também viemos denunciar as mangueiras. As mangueiras desse frigorífico não tem proteção, né? Dos lados não tem nada. O trabalhador tem que andar por cima de umas taubas, onde há riscos de queda, bastante, né? E os trabalhadores também enfrentam frio. Eles não
eles não têm a temperatura adequada na desossa, enfim, dentro do frigorífico. O frio é muito grande. E as condições de higiene. O frigorífico é totalmente, não tem higiene, é um atiramento total, é sacaria, é carne no chão, enfim, é um verdadeiro lixão. Imagina como são as condições de trabalho desses trabalhadores, vivendo num ambiente assim. Nós do sindicato procuramos a direção desta empresa, né, para falar dos problemas em que ela se encontra, mas até agora não fomos atendidos. Portanto, o sindicato vai continuar reivindicando junto aos trabalhadores as melhorias deste local de trabalho. Vamos acompanhar a entrevista com a secretária de Saúde do Sindicato de Alimentação, Adelina Macedo. Ela participou da plenária da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, que ocorreu em Maceió, Alagoas. O programa Nossa Luta de hoje conversa com a Adelina Macedo, secretária da Saúde do Sindicato da Alimentação, que participou na semana que passou de uma plenária de delegados da CNTA, da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação. Adelina, na plenária, qual foi os assuntos pautados? A plenária se realizou dias 13 e 14 de junho, em Maceió. Os pontos foram previsão orçamentária e apresentação de contas, prestação de contas de 2011. E também, no encontro de delegado, foi discutido a ANR, que é a norma regulamentadora do trabalho, sobre os frigoríficos. Porque os frigoríficos é um trabalho muito penoso. E essa norma já está, 50% dela já está aprovada. Os pontos principais são jornada de 6 horas, que nós estamos indicando, a cada 50 minutos de trabalho, uma pausa de 10, um piso de R$1.000, lanche a cada 3 horas de trabalho, e também instalação de assentos para alternar o trabalhador, para não ficar o tempo todo em pé, ou também sentado, então vai ser alternado a posição do trabalhador. Até porque a doença que mais está atingindo é em torno de 500 mil de trabalhadores vão ser beneficiados com essa norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. E está sendo discutida com uma comissão tripartite, onde estão os trabalhadores, as indústrias, os frigoríficos e o governo federal também, os técnicos. Também a gente quer mais proteção para o trabalhador, né? Que os médicos deem mais atenção, porque hoje o trabalhador está com dor, eles dão remédio só para combater a dor e não prever a doença. Então a gente quer que tenha uma prevenção realmente de trabalho, que essa redução para 6 horas diárias e a pausa também, que vai ajudar bastante o trabalhador. O nosso trabalhador da alimentação, ele é um trabalhador que não tem qualificação. É um dos pisos mais baixos, salários mais baixos, e também tem muita rotatividade. Isso dificulta também muito o trabalho. E ele fica doente, ele não chega a trabalhar 2 anos no frigorífico, porque ele fica doente antes. Vai para o INSS, volta para o INSS, é muito penoso isso aí. Então, com essa norma regulamentadora, a gente quer ver se minimiza ou resolve de uma vez. Adelina, sobre quais dados foram feitos para a elaboração dessa norma regulamentadora, qual abrange todos os trabalhadores aí da alimentação do Rio Grande do Sul e principalmente aqui na região? Bom, essa norma ela surgiu também pelo grande número de pessoas que vão todo ano, todo mês para o INSS, para a Previdência. Aqui em Pelotas, em 2010, nós fizemos uma pesquisa e escolhemos o bairro Jardim América para fazer a pesquisa para ver a situação dos trabalhadores nos frigoríficos. Nós fomos para o bairro Jardim América e lá nós não tivemos dificuldade de encontrar, porque em todas as casas tinha uma ou mais pessoas afastadas pela doença, pelo esforço repetitivo, né? Porque é penoso e é muito esforço repetitivo. Então, fizemos a pesquisa porque era fácil. Todas as ruas, praticamente em todas as casas, tinha pessoas doentes. Doentes trabalhando ou afastadas também. A partir daí, nós apresentamos o resultado da pesquisa que foi feito junto com a Universidade do Rio Grande do Sul. Apresentamos em Brasília. Foi mais um reforço para essa norma. E, a partir daí, começou a ser discutida a nível nacional
e começou a ser implementado. Aqui na região, quantos trabalhadores vão ser beneficiados com a norma regulamentadora sendo implementada nos frigoríficos? Bom, hoje nós temos com poucos trabalhadores, né? Está uma época de pouca produção, né? Mas em torno de mais de 2.000 trabalhadores deverão ser beneficiados com essa norma. De redução, principalmente, todos os benefícios que vão ter. Em torno de 2.000 na região. No quadro cultural de hoje, Ediane Oliveira entrevista o cantor e compositor de rap, Bloodfill. Sua música mistura arte, poesia e crítica social. E o entrevistado do quadro cultural de hoje é o MC Bloodfill, que está no hip hop, movimento hip hop aqui em Pelotas, há mais de 4 anos. Bloodfill, teu trabalho começa com poesia no colégio e depois se estende para rima através do rap? Sim, tudo é poesia, né? Só modificou a batida, expressar ali o que eu senti, misturar a filosofia com as rimas, sendo mais contemporâneo um pouco. Esse é o meu estilo. As tuas letras, elas trabalham basicamente a partir de quais temas? A partir do que eu vejo aí, as injustiças das ruas, a galera que eu ando, Sweet Home, tudo que eu vejo eu tento passar ali pro papel da minha maneira para que interpretem do jeito que quiserem. O teu trabalho, ele tem uma coletânea de músicas que envolve parcerias com outros que fazem parte do movimento hip hop aqui em Pelotas? Tem o Sanatório Sala, que é a mix digital que eu fiz com o meu amigo Pouca Sombra e mais os membros de todo Caseiro Alternativo. E tá aí, tá para download, tá para baixar, tá na rede. E teu trabalho também traz aí um projeto de novas gravações, já tá gravando com outras pessoas relacionadas ao hip hop aqui, um novo disco? Tô gravando Filósofos da Manhã, que é com os mesmos, né? Sweet Home é quem me ajudou, quem impulsionou meu trabalho, quem correu junto comigo nas calçadas, e vai ser sempre com esses aí que eu vou trabalhar. Posso mudar, posso conhecer gente nova, mas sempre vai ter uma... Porque o meu trampo é solo, mas sempre quando eu vejo assim, escrevo uma letra, tá? Aí penso em quem podia completar mais essa rima e a gente faz uma parceria junto. Ei! Eu protesto aqui a Vera como fez Lutero e queimo toda essa porra assim tipo Nero. Aqui eu lembro de Platão, Aristóteles e Sócrates. Eu lembro com a minha rima Shakespeare, Don Quixote, teimoso, maluco como Hugo Chaves. Tô pouco me fudendo pra Kate Charles. Amar é a saída, falou Bob Marley. Não embaço com os meus como fez Gaddafi. Dificuldade não parou o Steve Hawking, nem o Steve, nem Beethoven, nem o Charlie Chaplin. Nem preciso ser rei como Elvis. Só 1% da gana de Malcolm X. Quero mina guerreira, Elizabeth. Chegados que evoluam como Allan Kardec. Contemporâneo na ideia tipo Alex Gray. E se tentarem me matar como Galileu Galilei, um gênio no que faço, Einstein, Isaac. Minha ideia não é pop, sou como Karl Marx. Grilado com a morte de Osama por Barack. Não aceito preconceito tipo Rosa Parks. Os caras sonham com a grana do rapper Jay-Z. As mina quer ser sexy, Angelina Jolie. Me dá vontade de quebrar como Muhammad Ali, mas o perdão é pros fortes de Mahatma Gandhi. Não vou fugir da responsa tipo o Batiste. Eu quero ser imortal como Mozart e Nietzsche. Revolução em pessoa, Luther King, pensando além do meu tempo como fez Da Vinci. Não me aproveito dos humildes tipo o Maluf. Tem muito mano que parou no tempo do Bonetug. Não mataria expressão como Vladimir Putin, nem inventaria uma guerra como George Bush. Vejo os moleques sangue frio como Al Capone, mas essa noia me envergonha mais que o Berlusconi. É realmente esqueceram do Macaulay Culkin. Largaram o sonho de dropar tipo Tony Hawk. Não vejo a passagem fogo como Dante Alighieri, pois aqui na terra cada dia nasce um Mengele. Não nego minha origem, não sou Michael Jackson. Às vezes fechado como Kim Jong, nem estúpido a ponto de Charles Manson. Não... Esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os outros programas, acesse no YouTube, coloque lá Nossa Luta 1.tv. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.
do Macaulay Culkin, largar o sonho de dropar tipo Tony Hawk. Não vejo a passagem fogo como Dante Alighieri, pois aqui na terra cada dia nasce um Mengele. Não nego minha origem, não sou Michael Jackson, às vezes fechado como Kim Jong, nem estúpido a ponto de Charles Manson. Não esquece dessa fita, amor matou John Lennon. Não esquece dessa fita, amor matou John Lennon. Não esquece dessa cena, amor matou John Lennon.